de João e Maria, neta de fulaninho e fulaninha. Isso é muito importante, porque quando eu sei o meu lugar, eu me empodero dessa força. Aí, no segundo encontro, eu pensei em trabalhar a criança ferida. Então, eu ia fazer dinâmicas, coisas ligadas a essa criança, a dor dessa criança. Peraí, só um minutinho. A dor dessa mulher, né, enquanto criança, e aí eu preciso pensar aqui, aí aceito sugestões, da gente trabalhar essa criança ferida com dinâmicas, com acolhimento. Aí, no terceiro encontro, trabalhar o aspecto da mulher que menstrua, da menina que menstrua, né, da criança que menstrua. Aí eu acho que o Gabriel pode trazer conteúdo aí para nos ajudar, para ajudar elas a olharem para esse aspecto da vida delas, né, que aconteceu ali na adolescência. Trabalhar o auto-perdão, a autoaceitação, porque muitas têm problemas, todas nós mulheres, eu acho que já tivemos ou temos problemas com a nossa imagem, com o nosso corpo, com a nossa vulnerabilidade. Então, trabalhar esse aspecto aí da adolescência, do perdão, da aceitação, e trabalhar algumas informações sobre esse aspecto de ciclo, de menstruação, de ser mulher, né? Nesse aspecto de estar no corpo de mulher. De mostrar as forças de cada parte do ciclo, né? Os momentos, né? E no quarto encontro, eu pensei em trabalhar aspectos da mulher adulta, que trabalhar a questão da sexualidade, da sensualidade. Aí eu acho que a Ana Carol pode, sei lá, fazer algumas dinâmicas, sei lá, para elas sentirem o corpo, para elas trazer essa perspectiva, né, de que o sexo não é só com parceiro, você precisa se conhecer, você precisa se gostar, você precisa se amar do jeito que você é. Enfim, essa sexualidade, essa sensualidade aí. Acho que a gente, de repente, nem precisa nesses temas e tão profundo. A gente pode trabalhar aspectos, porque a gente está, a princípio, trabalhando com mulheres que nunca ouviram falar nada sobre isso que a gente está trazendo, mas coisas que possam trazer para elas uma força. Então, uma força de pertencer ao sistema familiar, uma força de acolher essa criança do jeito que ela foi. Então, hoje eu falo, sem querer chorar, que eu apanhei muito quando criança. Nem sempre foi assim. Quando eu falava sobre isso, eu já começava a chorar. Não que eu acho que é normal uma criança apanhar, mas hoje em dia já não me dói, né? Eu sei que faz parte da minha história e eu acolho. Então, assim, é possível a gente acolher aquilo que foi difícil para a gente, né? E aí, eu acho que em 4 encontros, e pensando, né, que isso vai ser um protótipo, dá para a gente fazer essa viagem desde o nascimento dela até a fase adulta. E aí a gente vai trabalhar todos esses aspectos que eu acho que faz muita diferença para quando você se olha no espelho, você se gosta, quando você vai fazer um sexo, você poder dizer para o outro, oh, vamos mais devagar, vamos com calma, vamos começar, né? Assim, não ser aquela coisa simplesmente selvagem, como de repente um homem quer que seja. Submisso, Né? controlador, ser submissa ou controlar, Essa né? Com mulher amor e ter esse carinho. conhecimento e ter essa voz, né? E aí, num quinto encontro, a gente faria um colar, né, com, sei lá, pensando em agregar esse valor, sabe, dela como um todo, e ela construir algo que represente ela, mulher adulta, como um amuleto. Toda vez que ela usar aquilo ali, é um símbolo para lembrar ela que ela tem um corpo, que ela tem prazer, que ela existe, que ela tem um nome, que ela tem uma família. Independente de como seja essa família, ela tem um sistema familiar, ela pertence. Só ficou de fora o que a Andrea pediu. Que ela queria que falasse para elas da parte legal, né? De quando elas têm. Então, eu pensei nesse esquema, porque eu não estava aí nessa reunião, né?
Mas eu acho que talvez a gente pudesse fazer, então, uma outra reunião, seriam 6 reuniões. A gente pode começar com essa reunião da parte jurídica. Eu acho que talvez é muito pesada a jurídica. Então, a jurídica... Porque eu acho que fica interessante a jurídica e o colar junto. Por quê? Porque na jurídica você vai falar, por exemplo, assim, vamos supor, né? Tô falando de um jeito leigo aqui, mas, por exemplo, vocês são, como a André colocou, né? Vocês são donas das histórias de vocês estão construindo essa história, e aí o colar, ele vem o quê? Pra materializar isso que a Sandra vai falar, né? Então ela vai falar juridicamente disso, né? Mas o colar, ele vem pra ser palpável, porque não pra enraizar, mas pra... Apesar de ser jurídico, eu acho que, às vezes, assim, você fala que, principalmente para esse tipo de pessoas, né, que às vezes são muito feridas, tem pouca instrução, quando você fala que vai falar com a advogada, ele já cria uma barreira. Então, quando eu falo, assim, eu sou advogada e artesã, eu vou acessar elas mais fácil. E eu vou trazer uma linguagem bem, sem juridiquês, como a gente diz, né, para elas entenderem. Porque senão é aquela coisa muito travada para elas, né? Então, acham que 5 encontros seria muito, assim? Seria querer demais? A Ana tem uma contribuição para fazer. Ana, Vijaya, quando você separa, você pensa em quanto tempo de aula em cada encontro? Não sei, gente. Eu tô aberta, assim, a sugestões, porque aí, dependendo do tempo e do que a gente montar, aí eu vou trabalhar as dinâmicas, mas eu penso que no mínimo umas 2 horas teria que ser, né? Pra gente, por exemplo, você falar de sexualidade, fazer uma dinâmica. Acolher e tudo. É porque, assim, a parte da sexualidade não adianta, sabe? Você vai abordar um dia, você consegue, por mais que você fale assim, a pessoa vai entender, né, que ela pode até dizer não e tudo mais, mas você não vai fazer isso. Eu não fiz isso na minha vida e tem uma série de coisas que eu ainda tenho que vencer, sabe? Até mesmo a questão de masturbação e de realmente falar assim, não. Eu falo com um pouco mais de facilidade, mas eu tenho parceiros eventuais. É muito mais difícil quando você está numa relação, né, estável de anos, você virar para o seu parceiro e falar assim, opa, peraí, não. Isso é uma construção que é gigante, né? Enfim. Mas o que eu acho, e que talvez seria legal, é de trazer talvez esse primeiro encontro, essa primeira reunião, em um tempo menor, para que a pessoa ela saia de lá sabendo assim, olha, eu sou mais do que aquilo que eu pensava que eu era. E querer continuar. Então, eu acho que esse primeiro encontro talvez seria, sei lá, um sábado, um domingo, algum dia, de umas 4, 5 horas, tem que ver como que é, com as dinâmicas, para que não fique cansativo, porque não adianta falar mais de 2 horas que a pessoa não vai absorver, né? Mas que primeiro aguce isso, que ela entenda que ela não é o abuso que ela sofre, né? Ela não é a dor que ela está sentindo naquele momento. Que ela tem alternativas jurídicas, essa questão que você falou, né, de trazer o seu lugar no mundo, por mais do que doa, você tem esse lugar, você pode sentir prazer mesmo sentindo dor também, e isso tudo, eu acho que talvez construir isso em um pouco menos de horas para trazer essas mulheres, depois fazer um curso mais detalhado, talvez seja mais interessante, não sei. Porque muita gente, na hora que você fala de curso, já sai correndo. E até eu acho que assim. Eu concordo, Ana, contigo, que a gente faria uma coisa, um encontro, um encontro com mais horas, é isso que tu propôs, né? Isso. Para atrair elas e deixar um projeto pronto já para várias vezes. Acho legal. A gente pode fazer um encontro só de mais horas. Em vez de ficar falando sobre ciclo, sobre dor, sobre não sei o quê, a gente já prepara tudo em dinâmicas. Então, por exemplo, a gente pode começar com você, Carol, com exercícios simples, nada muito elaborado, de mexe o corpo, bota uma música, né? Pede para elas levantarem da cadeira, pode até fechar a câmera se ficar com vergonha, para elas saírem, começarem a entender que
que elas têm um corpo e que esse corpo sente dor e sente prazer também, né? Porque normalmente a gente só sente dor, prazer a gente deixa para, sei lá, para quando morrer. Fala, Gabriel. Tem uma preocupação minha que surgiu o seguinte: como a gente vai estar usando o artifício da internet, muitas delas talvez estejam com seus agressores em casa durante essa prática. Então a gente tem que pensar nisso também, de talvez orientar elas e talvez nesse lugar de teste onde a gente vai fazer, não sei se vai ser 20 mulheres de Joinville, não sei, mas talvez que elas possam ter alguma casa de acolhimento, criar uma sororidade ali, orientar para elas irem para um coworking, alguma coisa assim, ou de alguma forma auxiliar para elas que percebam isso, porque mas deixa eu falar uma coisa, Gabriel, sei, a gente né? podia Uma fazer coisa que um eu dia pensei. de semana. Pode ser. Não sei, se elas puderem, Porque daí, a gente pode fazer uma manhã. Mas tem que ver se os seus maridos estão trabalhando fora, né? Se eles não estão trabalhando o homeworking, né? Então... E é marido, criança, né? Até eu tava falando com a André, ela falou assim, Gabriel, você tem que trabalhar com homem, porque eu vou fazer um retiro com mulher, já começa. E as crianças, e meu marido, isso, aquilo, outro. Para homem, não. Né? Ele fala, partiu pronto. Né? Não tem essas questões. Eu não tô querendo dizer assim, não, meu Deus do céu. Não, mas a gente tem que pensar nesses detalhes. Gente, mas olha só, a gente tem que pensar os detalhes, mas como é um protótipo, a gente não sabe a realidade. Sim, né? A gente vai sentir quando fazer, mas já é uma coisa pra gente já ir pensando. Pode ser, assim, só a forma da gente abordar esse agressor, que a mulher consiga dar um sinal que ela tá com ele ou não, entendeu? De ter esse detalhe, sabe? De não falar. Igual por exemplo, gestinho, acho que é alguma coisa com a mão, assim, não é um gestinho que faz assim com a mão. Tem uma manda campanha escreve, enfim, né? Você não precisa verbalizar, né, que você tá com o agressor. Se você precisar pedir socorro naquele momento, de você não ter que falar, meu marido me bate, entendeu? Porque ele pode escutar você falando e sim, você vai apanhar mesmo. Mas de ter... E até mesmo, né, quando você fala, por exemplo, falar no orgasmo e tal, não, vamos rebolar a bunda. Você não vai falar que você vai ter... que você vai sentir, que você pode sentir o orgasmo movimentando a pelvis. Não, vamos rebolar, gente, solta o corpo. Tem que ver também, né, qual religião. Essas mulheres, eu não sei, né, o grau de pobreza e dificuldade que essas mulheres estão vivendo, mas a gente pode orientar, se possível, que elas estejam com fone de ouvido. Sim, isso pode. Sim. Isso pode. Né, que aí evita de estar todo mundo ouvindo, que ela está ouvindo. Né? E o fone de ouvido é uma coisa tão baratinha, né? Tem o da Philips que é 10 conto. Fone de ouvido, quase todo mundo tem. Dentro do possível, estar ou juntar com outra amiga que vai fazer o curso com você, né? Sim. De tentar ter aquele momento reservado. Agora sim, a gente tem que estar preparado caso essa mulher esteja em casa, os filhos lá, as crianças venham de vez em quando. Enfim, mostrar para ela também que é a realidade dela e tá tudo bem, né? Sim. Assim, ela pode botar um fone para evitar que um assunto mais delicado fique todo mundo ouvindo. É o que eu faço aqui na minha casa. Estou trabalhando em casa, fico no quarto e boto o fone para as pessoas não ficarem ouvindo o que eu estou conversando. Mas é o melhor que a gente pode fazer, né? Uhum. Eu acho assim, a gente pode pensar no encontro só, Carol, e sentir da primeira vez como é que vai ser. Ou, não sei, se de repente a gente faz por exemplo, de umas 3, 4 horas e faz um outro, tipo 2 encontros no máximo, que aí no outro vai ter ocular, vai ter orientação. A gente nem fala de orientações jurídicas, a gente pode usar outro nome. Vai ter orientações legais, sei lá, não sei. Aí a Sandra... Quanto tempo você precisa, Sandra, para fazer o colar? Depende, eu ainda não... Porque foi hoje de manhã, né, que a gente decidiu, eu ainda não pensei no modelo, mas não muito tempo, porque vai ter que ser uma coisa super simples, né? Porque, assim, ó, eu percebi pelo workshop presencial que se for os meus com nós, dá muito trabalho para elas, assim, entenderem, tipo, como é que eu vou mostrar ali no vídeo, fica mais complicado, entendeu?
na hora, assim, eu posso gravar um vídeo, né? Que daí fica mais... Mas eu pensei em alguma coisa mais simples, assim, mais simbólico, que traduza mesmo aqueles sentimentos de proteção, assim, alguma coisa, mas nada muito elaborado, porque não... Acho que para elas entenderem o processo vai ser mais difícil, né? E quanto tempo seria isso, Carol? Eu acho que uns 30 minutos para fazer o colar. E para conversar sobre a parte, orientar elas sobre a parte legal, assim, o que elas podem fazer. Eu acho que uns 30 também, seria uma hora mais ou menos, assim, que poderia incluir né, com a tua conversa com a da Ana, se o Gabriel também for conversar. No máximo uma hora para tudo. Ana, quanto tempo a gente precisa para fazer uma dinâmica, trazendo um pouco de consciência, né, sobre essa questão da sexualidade, do prazer? Quanto tempo mais ou menos você acha que daria para a gente fazer? Se eu penso, tipo assim, uma meditação completa seria 1 hora. Né? Com a parte de mexer o corpo, de ter um tempo sentado e depois ter o descanso, né? Seria 1 hora. Dá para reduzir? Dá. Mas eu acredito que 1 hora, até para poder explicar, né, o que vai ser e para ter pelo menos uma palavrinha depois que termina a meditação, né, do que você sentiu. Então, eu tô aqui pensando que tem pessoas que são muito cruas, né? Que elas não sentem nada. Elas têm muita dificuldade. Mas aí a gente trabalha mais com essa questão de balançar o corpo mesmo, né? De fazer uma dança mais... você pode trazer os 5 elementos, por exemplo, para dentro da dança. Então, você vai trazer mais o elemento fogo, trabalhar a questão da respiração. Porque por mais que você não vá sentir prazer na primeira, você já solta o corpo, né? Então, já alivia a tensão. Talvez uma de tremer, tipo uma Kundalini, ou uma Kundalini junta com o rebolar da cintura, né? Uma coisa que eu Que pensei aí todo mundo aqui, faz, você vai destravando. Talvez seja difícil para essas mulheres entenderem, porque talvez elas também tiveram um acesso do que significa prazer de uma forma errada. Não estou dizendo errada, né? Mas elas receberam esse prazer talvez seria ter algum momento dentro dessa jornada ressignificar prazer, né? Porque eu posso às vezes ter quase a mesma sensação, tanto que eu já vi uma pesquisa, tem mulheres que preferem comer a transar. Por quê? Né? Toda uma questão de histórico social, que a mulher às vezes é muito inclinada a pensar no prazer masculino, não pensar no prazer sexual dela também, a se tocar, a se masturbar, tem todo o processo. Mas comer é um prazer, né? Então acho que a gente pode ir indo também ajudar a desconstruir e depois reconstruindo. Porque o que eu entendo do colar? Por que o colar está no final? Porque ela vai se desconstruindo ao longo da jornada para o colar ser a reconstrução dela. Disso que eu enxergo toda essa jornada que vocês estão criando. Então você já vai ajudar muito na desconstrução. Cada um de nós vai entrar em algum momento na desconstrução também. E a Sandra vem para fechar com o jurídico, com a lei dos homens e com a arte, né? Para fechar esse ciclo. E daí ela vai olhar para esse colar, e colar incrivelmente ele é um círculo, né? Então ela vai entender que ela é cíclica também, né? E eu falo um pouco da minha parte, questão do ciclo menstrual, né? Mas eu acho que é isso que a gente tem que auxiliar essas mulheres, a desconstrução de um papel que ela acha que ela existe, porque hoje eu acho que ela tá dura, talvez eu possa estar errado na minha visão, né, Mônica, mas acho que todos nós, né, temos essas... hoje em dia a gente tá um pouquinho mais maleável, mas a gente já foi duro em algumas coisas. A gente precisou desconstruir para poder depois reconstruir, né? Então, acredito que esse processo que a gente vai fazer muito é desconstrução mesmo, né? E acho que talvez quando você vai falar de sexualidade, primeiro encontro, justamente para poder desconstruir, mas talvez seja muito um punch muito forte ainda, né? Tem que ser um pouquinho mais na maciota. Eu tô achando igual o sapo que a gente na panela. Começar pela Ana com esse trabalho do corpo, trazendo elas para essa sensação, sabe? Sentir o próprio corpo. Dentro do que foi possível.
trazer essa sensação de sentir, né, através dos exercícios aí que a Ana vai fazer. E aí depois eu poderia fazer um exercício trabalhando ela nesse sistema familiar dela, incluindo ela nesse sistema familiar. Acho que a gente pode mesclar. A Ana começa, aí depois eu posso fazer um exercício trabalhando o sistema familiar, incluindo ela nesse sistema. E ela encontrando esse lugar dela, no sistema familiar dela. Depois, Gabriel, eu acho que você poderia preparar o material, em vez da gente ficar falando de ciclo menstrual, toda aquela aula que a gente dá, porque eu acho que é muita informação para esse nível de dor e de pessoas que a gente está lidando. Ainda mais um homem falando isso? Não tem nada, não tem isso. Mas o que eu acho, a gente podia trazer coisas práticas. Então, por exemplo, mulher, você é cíclica, você tem um saber que está com você, que veio das suas avós, das suas bisavós, mas provavelmente isso foi esquecido. Trazer dicas. Então, por exemplo, você está naquele período que você está mais triste, mais quieta, sem energia sexual, sem vontade de fazer nada. Esse chazinho disse é ótimo para te ajudar. Você está naquele período pré-menstrual, sentindo um pouco de dor, sabe assim, em vez da gente ficar falando sobre a lua, sobre tudo isso, porque eu acho um conhecimento muito legal. Mas elas talvez não vão acreditar a primeiro momento e tudo mais. Acho que é muita informação. Acho que a gente podia trazer uma coisa prática. E aí, Gabriel, que eu sei que você tem conhecimento, você podia montar algum exercício prático para trabalhar a autoaceitação e o auto-perdão delas. Pergunta. Esses encontros não vão ser sequenciais direto, né? Um atrás do outro. Vão acontecer provavelmente a cada uma semana cada encontro, acredito, mais ou menos? Não, a Ana falou da gente fazer um dia só. Uou! Então, mas assim, é isso que eu falo agora. Eu tô escutando vocês, tô anotando as ideias, mas é que eu acho que fica muito, muito pesado, sabe? Para um dia. A gente pode diminuir, por exemplo, seriam 5, a gente faz 2, entendeu? Pode e também a gente tem que pensar que a gente não sabe o perfil dessas mulheres, né? Mas a gente tem que pensar no ponto. Às vezes é difícil para ela tirar 1 hora do dia dela, por exemplo. Imagina tirar 5 horas do dia dela para só trabalhar isso. Então, às vezes, ela não vai conseguir estar com a presença total ali, sabe? Então, a gente poderia diminuir os encontros, né? Mas trabalhar 2 temas que se complementam, que eu acho que seria bem legal. Alguns temas que se complementam, que nem você já falou, Vidiane, da questão da sexualidade. Depois você vem trabalhando essa questão da mulher mesmo, do empoderamento dela. Então, são temas que ali, no momento, né? No momento, se complementariam para ela fazer num dia, entendeu? Naquele dia. Gostei. A gente podia fazer assim, ó. Que tal? Se a gente conseguir, né? 2 encontros de 1h30. Vamos colocar de 2 horas? Eu ia falar isso, a gente fechar em 2. Porque a gente também seria legal pegar as sensações, né? Contar, né? Dar um feedback disso. Então, vai dar o feedback da meditação, da Kundalini, por exemplo. Seria legal um feedback. Até pra gente já sentir como que vai ser o próximo encontro, né? Pra gente já ter... Eu acho que o primeiro ponto, assim, de todos, assim, é a gente ver o perfil dessas pessoas, sabe? O perfil dessas mulheres. E montar baseado com esse perfil. Claro que, assim, a gente tem que pensar que é tudo variável, né? Que hoje a gente vai estar trabalhando com esse perfil, mas daqui a 1 mês a gente vai trabalhar com outro. Mas que se encaixe, entendeu? Nesses perfis pra gente poder atingir. Porque como o que a Carol falou é bem real mesmo. Às vezes elas não tiveram contato, às vezes vai aprender hoje, mas amanhã já não faz. Mas quando a gente se adequa mais ali no perfil, naquela realidade, às vezes a gente consegue ser mais certeiro, sabe?
ser mais assertivo no que a pessoa, não específico no que a pessoa tá precisando, mas no grupo em si como um todo, sabe? Questão da idade. Então, por exemplo, a gente vai falar sobre ciclo menstrual, vamos supor, né? Vai falar sobre ciclo menstrual, mas a gente vai pegar mulheres que não menstruam, tudo bem, que ainda o ciclo continua, permanece, mas algumas coisas que a gente vai falar do ciclo menstrual para mulheres que estão na menopausa não é a mesma coisa de mulheres que estão numa vida adulta nos seus 30 anos, sabe? Então, acho que seria bem legal a gente traçar isso para o que for dito, para o que for trabalhado, as dinâmicas se encaixarem mais no perfil dessas mulheres. Érica, me corrija. Eu pensei aqui, ó, a gente podia fazer então, no primeiro encontro, a Ana Carol começa trabalhando a questão da sexualidade, do corpo, do sentir. Aí eu faria um exercício sistêmico para trabalhar o lugar dela no mundo, no sistema familiar, e poderia fazer também um exercício trabalhando ela enquanto criança. Aí fechou esse primeiro dia. Ela vai fazer, sei lá, 3 dinâmicas. A gente pode terminar fazendo um movimento, alguma coisa, e ela, quem quiser, fala o que sentiu, como é que sentiu. No segundo encontro, a gente poderia falar sobre... Aí poderia ser o Gabriel, eu posso fazer alguma coisa também. Falando sobre aceitação, sobre o perdão, sobre esse autocuidado nesse aspecto do ciclo, né, de que ela é uma mulher cíclica. E aí a gente pode trazer as duas opções, como a Érica colocou, a mulher que já está na menopausa, mas que sente também esses momentos, então ela pode, incluindo ela, colocando, olha, em momentos que você estiver sentindo assim, você pode usar esse recurso. Quando você que cicla, né, você que tem a menstruação, estiver sentindo, você pode usar esses recursos aqui. Sabe, trazendo uma coisa para o prático, eu acho que facilita muito. E empodera a gente de saber que a gente abandonou. Que muito tempo atrás, né? Isso não poderia ser uma cartilha escrita, tipo um resumo do curso que você leva para você? Eu também estava pensando isso. Mas com fotos, tá? Porque a gente pode ter pessoas que ainda têm dificuldade de leitura e tudo mais. Que você consegue identificar pela figura, não é? Um monte de figura. O que eu acho é porque quando a gente fala em cartilha, a gente tem facilidade, né? A gente tem computador, a gente tem impressora, a gente está falando com pessoas que talvez não tenham essa facilidade. Mas se a gente vai mandar os colares, a cartilha podia ir junto. A gente vai mandar uma cartilha. A gente já faz junto, né? E fica como se fosse um bônus depois para ela, né? Que depois, se ela quiser ver alguma coisa, rever, tô no meu período, quero consultar o que eu poderia fazer para melhorar a cólica, vamos supor. Então ela pode. Gabriel, você conseguiria montar esse material para a gente? Assim, nada muito elaborado, assim, mas com coisas simples. Por exemplo, folha de goiabeira, folha de pitanga, sabe, coisas assim? Sim, regionais. É que assim, ó, pra tem um e-book já você tem também um e-book, né? Já tem um e-book pra cólica menstrual, por exemplo. Eu já tenho um e-book com 3 dicas lá de suco de manga com limão, que todo mundo tem. Isso. Suco de chá de canela, acho que tem. E tem pontos no pé também pra usar de pressão no shiatsu. Então, já tá pronto. Isso, maravilhoso. Mas a gente podia também incluir, não sei, eu já tô querendo mexer no seu e-book. Eu não sei se eu tenho um arquivo editável ainda. Mas a gente de repente podia fazer um outro. Por exemplo, para quando ela tá naquele momento assim, né? Muitas têm TPM, fica estressada, fica chateada. E às vezes são os momentos que mais tem agressão. Porque aí a mulher fica mais impaciente, fica mais irritada. Muitas vezes ela não quer fazer sexo, o cara quer fazer. Então, assim, não sei, estou pensando aqui em algumas coisas práticas que a gente podia trazer de recurso para essas mulheres, para elas usarem. O que vocês acham? Assim, eu posso estar muito errado. Uma, porque eu não sou mulher, né? Mas a minha visão sobre isso, que às vezes eu vejo a mulher, ela não aceita ela ficar assim nesse momento. Ela briga com essa emoção. Às vezes, por isso que vem pior. Então, tipo assim, em vez de ela aceitar, tipo assim, eu tô indisposta.
tá tudo bem eu estar indisposta. Eu não quero ter disposição hoje, eu quero ficar Mas então, recolhido. a gente poderia falar sobre isso no segundo encontro, trazer essa consciência para ela de que ela é uma mulher cíclica e que tudo bem ela tá no momento do mês, se ela tá mais indisposta, se ela tá mais impaciente, porque isso faz parte do ciclo dela, dela poder se abrir para reconhecer isso. E não significa que vai ser sempre também, né? Oi? Não significa também que vai ser sempre. Por ser cíclico, pode ser que na próxima menstruação ela esteja super disposta para poder pular calhambota e correr uma maratona. Não é bem assim. A questão não é que você não vai... o ciclo é cíclico. Então você vai sentir algumas coisas daquele ciclo sempre. Eu posso correr uma maratona menstruada, trabalhar 24 horas? Posso, não tem problema nenhum. Né? Já competi e tudo mais, e nem me ligava tanto para isso. Só que a questão você tem que respeitar o seu ciclo. Se você fala assim, tá ok, eu vou ficar menstruada amanhã, mas eu me permito olhar para as coisas que eu não olhei durante esse ciclo e entender o que eu não quis sentir, reconhecer isso, sim. Beleza, eu vou correr a maratona e vou dar cacetada e vou ganhar um troféu, entendeu? Não tem problema. Não, já ganhei competições assim, de boa, não é um grande problema. Mas é você entender que existe um período de recolhimento e que você pode conversar até com o seu corpo falando isso. Só que dependendo da situação, e aí tanto faz, eu não estou falando de renda familiar nem nada disso, a mulher realmente não se permite, né? Porque o mundo está te cobrando outra coisa, está te cobrando produção 24 horas e ponto, foda-se. Mas aí, deixa eu te falar, eu acho que a gente podia pensar em duas coisas, o e-book dando as dicas e a gente fazer uma dinâmica falando, olha, de repente a gente dá até uma aulinha assim, olha, você é cíclica, cada mulher tem um ciclo, hormonalmente você altera, é comum. Então, a gente está aqui para te trazer essa consciência de que tudo bem, tem aquela parte do mês que você está mais quieta, você está mais irritada. A gente colocou algumas dicas para você aí no e-book que você no livrinho que você recebeu. Eu posso até mandar um mandala lunar para elas nesse e-book. Porque sabe que... Eu acho que a mandala lunar é querer demais. Você não... É querer demais. Porque eu tenho um livro, tá até aqui, ó. A mandala lunar. Sei, eu queria comprar para mim para estudar. É lindo, maravilhoso. Tem a jornada solar é excelente também, tá? Porque eu também tenho a jornada solar, que é dos homens. Pode comprar, que também vale a pena. Eu pensei em comprar, não levei muita fé. É bom assim? É ótima, maravilhosa. Se você quiser, tamo aí. Não tem nada preenchido, gente. Eu tô falando isso porque eu também sou... Olha, mas o que eu queria dizer, meu ponto... Eu sou péssima pra ficar escrevendo todo dia na mandala lunar. Mas eu acho que a gente pode trazer, como a Carol falou, assim, uma consciência desse ciclo e a gente, por exemplo, fazer um exercício aí de... Posso dar uma opinião? Vamos fazer um exercício de autotoque trazendo isso com a fala? Uma meditação que traz o autotoque. E eu acho legal isso. Essa palavra que a Vidyai falou, da consciência, eu acho que teria que ser assim, o centro do projeto em si, entendeu? Assim, a gente quer transformações, claro, mas trazer essa consciência para ela perceber. Às vezes ela perceber a violência que ela não está percebendo, transformar uma dor, ressignificar essa dor em algo, tomar consciência de coisas na vida dela que ela deixou de lado, às vezes, por conta das dores que ela tem passado, sabe? Então, acho que seria mais isso, assim, da gente não tentar aprofundar tanto, porque a gente não sabe o nível de conhecimento, como a gente disse, às vezes, talvez seja o primeiro contato que essa pessoa vai ter com uma meditação, ou com falar sobre essas questões de ciclo menstrual. Às vezes a mãe nunca falou sobre isso, aprendeu na marra, entendeu? Então, coisas assim. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já participei de projetos com pessoas... muito humildes, só que presenciais. Em CRAS, em ONG aqui em Brasília. E é incrível, assim, quando você abre uma roda para essas mulheres falarem, quando você faz algumas dinâmicas com elas, nossa, acho que foram as pessoas mais agradecidas que eu já tive até hoje, assim, porque elas estão tão na dor que qualquer coisa que você faça é muito bom. Então, assim, o retorno que eu tive nas vezes que eu fui fazer um trabalho assim, sabe, com essa população
situação mais carente de uma terapia, mais carente de um acolhimento. Nossa, gente, foi incrível. Só que nunca foi online, então é uma experiência nova para mim, né? Acho que para todo mundo aqui. Mas eu acho, Vidia, que até uma coisa que o meu terapeuta falou. A questão é, quando você leva um tapa, você sabe que você foi agredido. Você tem noção disso. E geralmente, quando você está numa classe mais alta, o psicológico é muito mais forte. Então, você não aceita ter aquele próprio abuso psicológico. Para você trabalhar isso é mais complicado, né? E o que eu vejo é as pessoas mais humildes e que estão mais... Não precisa necessariamente ser só mais humilde, mas que sentiram isso na pele de alguma forma, é mais fácil de você até mesmo abordar e dela mesmo sentir, do que as que têm mais a questão psicológica por trás. Tem muito raciocínio, muita teoria, muito mental, mas não sente na pele, né? Não tem contato. E eu colocar uma pessoa que é puro raciocínio pra sentir é foda. Mas porque até eu rebolar, ela vai travar. Eu tenho uma outra reunião com a André, 3h30. Érica, e aí eu acho que assim, ó, nesse primeiro momento a gente podia pensar no primeiro encontro, Ana Carol começando, aí Ana, você pensa aí em alguma coisa, a gente vai conversando, marca uma outra reunião, eu vou pensar melhor no exercício do lugar no mundo, do acolhendo a criança interior dela, assim. Aí no segundo momento a gente podia trabalhar essa questão dos toques, e falar um pouco dessa coisa do ciclo, que tudo bem, ela é mulher, ela cicla, e que mesmo que isso seja novo para ela, tudo bem ela variar, todas nós variamos, né? Eu acho que se vocês concordarem, a gente pode pensar, e aí entraria a Sandra nesse segundo encontro, com a parte, a Carol trabalharia um pouco do toque, do acolhimento, se vocês quiserem posso fazer alguma coisa. E aí a Sandra trabalharia um pouco essa coisa do jurídico, né? Dos direitos dela, de que ela é uma cidadã, que ela tem direitos, que ela pode, né? E aí a gente fecharia com um colar e a gente poderia, sei lá, fazer um exercício no final, assim, sei lá, pedir para elas irem para o espelho, botar uma música, ou pegar um espelhinho, e fazer uma dinâmica, assim, sabe, de fechamento, com uma música, uma coisa assim, a gente pode pensar. Eu acho que tá muito legal pra gente não ficar também, tipo, dificultando muito para essas mulheres. A gente percebe, a gente vai ver, pô, a gente pode aprofundar mais, porque o tempo foi curto. Numa próxima. Não, foi muito tempo. A gente vai ter que ir sentindo, gente, não tem jeito. E eu também queria pedir, então, aí duas coisas pra gente ver sobre. Na verdade, Sandra, né? Essa questão do kit, tá? Essa questão do quanto precisa, de como seria, tá? Eu vou pensar sobre essa questão do perfil. Então, entrar em contato com essas mulheres, como seria traçar um perfil mais ou menos. Ela não deixou a gente acesso a essa pesquisa. Ela não deixou acesso pra gente nessa pesquisa, Érica? Acho que ela já deixou, né? O acesso para ver a pesquisa? Eu acho que ela deixou no stories dela, acho que tem um documento. Falou, então, é isso que ela quer que a gente faça, de ver quem está disponível ainda, né? Foram muitas pessoas, então a gente precisa ver quem ainda está disponível, quem ainda gostaria de participar, né? Então aí pra gente ver isso. Daí eu posso fazer essa parte, né? Dar uma olhadinha nisso. E aí você, Gabriel, essa questão da cartilha do e-book, né? Que a gente fazer. Eu preciso só do conteúdo. Tá, então faz assim, como eu tenho que sair agora que eu tenho uma reunião 3h30, aí a gente vai sair. Eu passo para vocês lá as ideias, a gente passa as ideias lá no grupo, e aí eu vou passar para vocês a dinâmica que eu estou pensando, cada um passa a sua ideia e a gente marca uma próxima reunião, ou amanhã, ou quinta, para a gente amadurecer mais, porque aí vocês cada um pensa né, nas ideias, dá uma estruturada, e aí a gente já fecha isso, pode ser? Eu vou pensar no colar, o que fica mais prático, significativo, e o que a gente pode usar de material também. E eu vou colocar ali, vou combinar o nome do grupo, eu vou botar mulher /colar, que vocês vão saber que é esse, porque tá todo mundo. Ótimo. Beleza.
Beleza. Beijo, gente. Boa reunião. Beijo. Beijo. Tchau. Boa reunião. Tchau, tchau.